A sensação de escassez não é falta de dinheiro. É um software interno rodando em silêncio, decidindo o que você enxerga, o que você aceita, o que você evita e até o quanto você permite receber. E aqui está o ponto que muda tudo. Você pode começar a trocar esse software hoje, com ações simples, práticas e repetíveis. Nada de misticismo. Isso é treino de percepção, identidade e comportamento financeiro. Neste vídeo, eu vou te guiar por um processo completo para desmontar crenças de escassez e construir uma mentalidade de prosperidade que se traduz em mais dinheiro, mais oportunidades e mais tranquilidade. Sem enrolação, indo direto ao que funciona. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é algo externo, um salário maior, um golpe de sorte, um momento certo. Só que prosperidade começa quando o seu sistema interno para de sabotar o seu avanço. Porque existe um padrão invisível que cria uma vida inteira. O padrão do não dá, não posso, não é para mim. Eu preciso me sacrificar. Se eu ganhar mais, vou perder algo. Se eu crescer, vão me julgar. Esse padrão não fica só na mente. Ele vira ação. Você cobra menos do que vale, adia decisões, evita se expor, perde chances, se conforma com pouco, gasta por ansiedade, não investe, não negocia, não se posiciona. E depois você olha para o resultado e chama de vida, chama de destino, chama de realidade. Só que é um filtro, e filtro não é realidade, é interpretação. Quando você está no filtro da escassez, sua mente faz três coisas o tempo todo. Ela exagera ameaças, minimiza possibilidades e usa o passado como prova de que o futuro será igual. É por isso que a escassez parece tão verdadeira. Ela vira óbvia. E o que é óbvio é perigoso, porque você para de questionar. Você começa a viver como se fosse impossível, mesmo quando já existem caminhos ao seu redor. A escassez vira uma lente e tudo o que você vê passa por ela. Você olha para o dinheiro e sente tensão. Você olha para oportunidades e sente medo. Você olha para pessoas prósperas e sente desconforto. E sem perceber, você vai se treinando para continuar no mesmo lugar. Essa lente não nasceu com você. Ela foi instalada. Foi instalada pela infância, pelo ambiente, pelo jeito como o dinheiro era tratado dentro de casa, pelas frases repetidas, pela ansiedade dos adultos, pelo modo como o desejo era punido, como ambição era julgada, como prosperidade era vista como perigo ou pecado. E mesmo que a sua vida hoje seja diferente, a programação antiga continua se manifestando como reflexo. Você não precisa estar quebrada para pensar como se estivesse. Você não precisa estar em risco para reagir como se estivesse. E isso é o que mais trava pessoas boas. Não é falta de capacidade. É um sistema interno que reage à prosperidade como se prosperidade fosse ameaça. A primeira mudança real começa quando você para de chamar essa voz de eu. Escassez fala com frases prontas e se disfarça de bom senso. Ela se apresenta como prudência, como humildade, como realismo. Só que ela se repete. Ela aparece sempre nos mesmos momentos. Quando você pensa em cobrar mais, quando aparece uma chance nova, quando você considera investir, quando você precisa escolher entre construir futuro ou aliviar a ansiedade do presente. Então, a partir de hoje, você vai fazer algo simples. Cada vez que surgir aquela frase automática, não posso, não dá, isso é caro,
não é para mim, eu não sou boa o suficiente. Você vai colocar um rótulo nela. Você vai dizer por dentro: isso é uma programação, não um fato. Esse rótulo quebra o encanto, porque a escassez só manda enquanto parece verdade absoluta. Quando você chama de programação, você abre espaço para a atualização. E aqui entra a parte que muita gente evita. Escassez custa caro. Ela não é economia. Ela é um comportamento que te faz perder dinheiro. Escassez te faz comprar errado, atrasar decisões importantes, aceitar menos, gastar por impulso e depois se culpar. Fugir de números, não olhar extrato, não organizar, não investir. Escassez também te faz desperdiçar energia mental. Você pensa demais, rumina demais, se preocupa demais. E essa energia drenada não vira solução, vira cansaço. A mente cansada quer recompensa rápida. Compra comida, distração, qualquer coisa para aliviar. E aí o ciclo continua. Por isso, a virada não é só pensar abundante. A virada é ganhar lucidez sobre onde a escassez está te cobrando pedágio. Porque quando você enxerga o custo, você para de romantizar o padrão. Você para de achar que é sua personalidade. Você entende que é um hábito que está te atrasando. E você começa a trocar um hábito por outro. Agora, a parte mais prática de todas. Você não vence a escassez no grito. Você vence no gesto pequeno, repetido. Escassez adora te prender no tudo ou nada. Ou você muda a vida inteira agora, ou não muda nada. Ou você investe muito, ou não investe. Ou você organiza tudo perfeito, ou nem começa. E aí você fica paralisado esperando o momento ideal. Prosperidade trabalha com degraus. O seu cérebro muda com evidência, não com promessa. Então, quando a escassez surgir, você não vai discutir com ela. Você vai trocar o comando. Você vai dizer por dentro qual é o próximo passo viável. E vai fazer esse passo ainda hoje, de preferência em até 10 minutos. Próximo passo viável pode ser abrir o aplicativo do banco e olhar sem fugir. Pode ser anotar gastos do dia sem julgamento. Pode ser separar um valor pequeno para a construção do seu futuro. Pode ser mandar uma mensagem oferecendo seu serviço. Pode ser estudar 10 minutos, algo que aumenta seu ganho. Pode ser organizar uma lista de dívidas e negociar uma. Pode ser cortar um vazamento óbvio que drena seu dinheiro todo mês. Esse tipo de ação parece pequeno, mas muda sua identidade. Porque quando você age, você prova para o seu cérebro que você não está presa. Você está no controle. E controle reduz medo. Controle cria estabilidade. Estabilidade cria coragem. Coragem cria prosperidade. Só que prosperidade não nasce só de cortar gastos. Prosperidade nasce de sistema. E sistema é o que tira você do modo sobrevivência. Quando tudo fica misturado, quando tudo depende da sua força de vontade, quando cada semana é improviso, a mente entra em alerta. E mente em alerta toma decisões ruins. Por isso, você precisa instalar um sistema simples que cria sobra sem drama. Porque sobra não é sorte. Sobra é direção. A partir de hoje, você vai enxergar seu dinheiro em 3 destinos: o essencial, a construção e a vida. O essencial é o que mantém sua casa funcionando. A construção é o que aumenta sua liberdade. Pagar dívidas, montar reserva, investir, comprar ferramentas, fazer cursos, criar base. E a vida é o que te dá prazer com consciência, para o caminho ser sustentável. Escassez vive no caos, tudo misturado, tudo no aperto, tudo no último minuto. Sistema cria clareza, e clareza reduz ansiedade.
Se hoje você só consegue colocar um valor pequeno na construção, coloca um valor pequeno. O que muda o jogo não é o tamanho no começo, é o hábito instalado. É você provar para si mesma todo mês que está construindo. Aqui existe uma regra que transforma. Primeiro eu construo, depois eu consumo. Isso não é punição, é respeito pelo seu futuro. Quando você inverte essa ordem, sua vida muda, porque você para de depender do que sobra por acaso e começa a criar sobra por decisão. E quando você cria sobra por decisão, você sai do desespero. E quando você sai do desespero, você faz escolhas melhores. E quando você faz escolhas melhores, o dinheiro começa a responder. Mas ainda tem um obstáculo silencioso que derruba muita gente: o medo de crescer. Tem pessoas que dizem que querem prosperidade, mas o corpo entra em alerta quando ela chega perto. Prosperidade muda como você é vista. Prosperidade exige posicionamento. Prosperidade pede limites. Prosperidade coloca você na arena. E se lá dentro você aprendeu que ser vista é perigoso, que ter é motivo de crítica, que crescer gera rejeição, você sabota. Não por maldade, por proteção. Por isso eu quero que você encare uma verdade com maturidade. Prosperidade tem um preço emocional que precisa ser aceito, e a sua mente tenta te proteger desse preço te mantendo pequena. Só que ficar pequena também tem um preço, só que é um preço pago em prestações. Frustração, dependência, ansiedade, culpa, sensação de incapacidade, sensação de vida apertada. A virada é escolher conscientemente qual preço você prefere pagar. E aqui vai uma das duas únicas perguntas que eu vou te fazer hoje. Você quer continuar pagando o preço de permanecer no mesmo lugar? Ou quer aprender a pagar o preço de crescer? Crescer não precisa ser dramático. Crescer pode ser silencioso, consistente, inteligente. E crescer financeiramente, na prática, significa aumentar entradas, não só cortar saídas. Significa aprender a entregar valor, ser vista e pedir a venda. Esse é o triângulo que gera mais dinheiro para qualquer pessoa: valor, visibilidade e venda. Escassez trava os três. Ela te faz estudar e se esconder, ou aparecer e não oferecer, ou oferecer e sentir culpa, ou entregar e não cobrar. E aí você trabalha muito e recebe pouco. E isso reforça a crença de que não adianta. Prosperidade é decidir destravar um ponto por vez. Se você quer mais dinheiro, você precisa escolher um alvo para esta semana. Ou você melhora seu valor, estuda algo que aumenta seu ganho e aplica. Ou você melhora sua visibilidade, mostra seu trabalho com consistência, sem esperar perfeição. Ou você melhora sua venda, faz propostas, chama pessoas, oferece, negocia, cobra. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas precisa parar de esperar, sentir-se pronta. Confiança não vem antes, confiança vem depois de ação. E agora eu quero te dar uma prática que muda seu cérebro rapidamente, porque ela cria prova diária e reeduca seu foco. O cérebro da escassez tem memória seletiva. Ele registra ameaça e ignora recurso. Ele lembra do que faltou e esquece do que chegou. Ele se acostuma a dizer: nunca é suficiente, mesmo quando existem sinais de suporte, oportunidades e soluções. Então, por 14 dias, você vai fazer um registro simples, rápido. Todo dia, você vai anotar 3 coisas: uma evidência de abundância que você recebeu, uma decisão madura que você tomou com dinheiro e um passo de construção que você deu para a sua renda futura. Pode ser pequeno,
O que importa é repetir, porque isso muda sua percepção. E percepção muda comportamento. E comportamento muda resultado. Depois de 2 semanas, você percebe algo curioso. Você começa a se sentir menos vítima. Você começa a sentir mais chão. Não porque o mundo virou fácil, mas porque seu sistema interno para de contar a mesma história de falta. E quando a história muda, a coragem aparece. E quando a coragem aparece, você faz coisas que antes evitava. Você olha para números sem medo, você organiza sem drama, você conversa sobre dinheiro com maturidade, você se posiciona, você cobra, você investe, você escolhe com intenção. E aqui está a verdade que fecha esse vídeo. Prosperidade é a união de clareza, coragem e continuidade. Clareza para enxergar padrão e números. Coragem para fazer o que você evita. Continuidade para repetir mesmo sem motivação. Isso cria uma identidade nova. E identidade nova cria resultados novos. Se você quer um ponto de partida imediato, faz o seguinte ainda hoje. Identifique uma frase de escassez que te persegue, rotule como programação e execute um próximo passo viável em 10 minutos. Em seguida, defina um valor, mesmo pequeno, para sua construção no próximo recebimento e escolha uma ação de renda para esta semana. Uma oferta, uma proposta, uma postagem, um contato, uma negociação. Não precisa ser perfeito, precisa ser real. O seu futuro é construído na prática, não no desejo. E se esse conteúdo te deu clareza, não deixa virar só vídeo assistido. Faz virar compromisso com você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Não é por vaidade, é porque esse tipo de compromisso cria ambiente de crescimento. E o que você alimenta, cresce. Quando você se cerca de conteúdos que te fortalecem como pessoa, você para de repetir escassez e começa a construir prosperidade com consciência. Seu dinheiro muda quando você amadurece. Sua vida muda quando seu padrão interno vira aliado. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui.